Gostaria de começar falando sobre a mecânica central aqui. Eu acho que é bem hardcore. Quero dizer, no geral, todo o conteúdo me parece, o objetivo desse conteúdo é bastante hardcore. Mas como exemplo, quero mostrar esta tela. Quando entrei no jogo pela primeira vez, já me ofereceram a oportunidade de começar a jogar. Ao mesmo tempo, tenho contadores aqui, muitas frutas diferentes, e mesmo assim estou coletando bananas, mas não há bananas aqui. Ao mesmo tempo, também há algum tipo de artefato triangular, 3 vidas, 2 pulos, além de um botão de pausa e, além disso, uma animação. Fiquei um pouco confuso aqui. Claro, como um jogador acostumado a uma introdução gradual do conteúdo, mas continuei com coragem. Completei esse nível tutorial. Percebi que é radicalmente diferente do que realmente consistem as mecânicas do jogo, ou seja, os níveis oferecidos para jogar, e tenho perguntas sobre eles, assim como sobre esta imagem. Chamei isso de desespero e pânico, porque os níveis geralmente consistem em plataformas caindo do alto, e eu preciso, demonstrando alguma habilidade, pular entre as plataformas esperando que elas caiam e alcancem a linha superior. Ao mesmo tempo, aqui já estou coletando ameixas em vez de bananas. Aqui eu tenho algumas... Estou confuso? O que está acontecendo? Então, o que eu coletar? Por que eu fruta? Sendo completamente honesto com você, joguei cerca de 7 ou talvez até 8 sessões no total. Eu não sabia quantos níveis completei, ao mesmo tempo havia níveis de conteúdo bloqueados. Eu não entendi quando esses níveis seriam desbloqueados. Então tenho algumas sugestões em relação às mecânicas principais. A primeira sugestão é, não faria sentido desacelerar um pouco mais a tela ao realizar o segundo pulo? Se eu vi corretamente, há uma leve desaceleração, mas talvez fizesse sentido desacelerar um pouco mais. Mas isso é algo para ser discutido. Precisa ser testado. Outro ponto ao design dos níveis, não faria sentido desacelerar a plataforma se eu conseguisse pousar nela enquanto ela está caindo. Acho que seria interessante me recompensar fazendo com que a plataforma parasse nesse momento. Caso contrário, eu não vejo sentido em mostrar minha habilidade e pular na plataforma com antecedência. Todas as minhas sessões acabaram comigo apenas esperando calmamente as plataformas caírem. Eu nem cheguei a coletar aquelas frutas porque não entendi para que serviam. Acho que se o jogo fosse baseado em níveis, ou seja, se os níveis fossem planejados, haveria mais benefícios. É exatamente assim que me parece. Mas provavelmente isso precisa ser testado com testes AB. Não vejo sentido nessas frutas porque elas são coletadas mais ou menos da mesma maneira. As animações as mesmas, exceto visualmente diferentes, visualmente. Frutas devem dar XP ou pontos? Sim. Então as frutas são como dinheiro, certo? Por uma maçã você ganha 3 moedas, por uma pera 4 moedas e por uma banana 5 moedas. Fale mais, por favor. Eu tenho esse problema. Já falei sobre isso e escrevi no chat. Tenho um problema com a taxa de conclusão dos tutoriais. Então como isso aparece? O problema só ocorre com usuários baratos. Quando eu compro usuários de países de baixo custo, como por exemplo, você me aconselhou a não comprar da Índia ou do Paquistão, mas sim da América Latina e das Filipinas. Eu tentei isso também e acontece que originalmente eu estava comprando usuários no TikTok. Se eu compro no TikTok da Europa, minha taxa de conclusão do tutorial não é perfeita, mas é decente, certo? Mas assim que eu compro usuários do Brasil ou das Filipinas, minha taxa de conclusão do tutorial basicamente vai a zero. Só para você entender os números, de 200 pessoas, literalmente só algumas completaram. No começo pensei que talvez houvesse algum problema técnico, como se o tutorial não estivesse abrindo. Mas eu verifiquei, e alguns deles realmente conseguiram jogar por 10 minutos, deslizaram mais de 600 vezes e ainda assim não passaram do primeiro nível do tutorial. E sinceramente, não faço ideia do que pensar sobre isso ou como resolver o problema. Se você está comprando com um público-alvo amplo, acho que não importa muito de que lado você testa o tutorial. Mais ou menos, porque você não mira um nicho específico, mira em ampla base de jogadores. Isso foi feito para o país inteiro, sem nenhuma restrição. Então, basicamente, é uma amostragem aleatória. É, exatamente. Isso significa que o tutorial está confuso? Sim, era isso que eu queria dizer. Você precisa que seu tutorial seja completado pela mesma porcentagem de usuários, independentemente do país ou localização geográfica deles. Essa consistência ela é crucial. O que você acha da mecânica central em si? Olha, eu tenho uma ideia. Por que não existe uma mecânica de estilingue aqui em que você puxa na direção oposta ao salto, a direção é oposta ao movimento com o dedo? Eu sinto que essa é uma opção mais clássica. Na verdade, havia sim uma mecânica de estilingue no começo. Eu testei originalmente só com os amigos que eu conseguia alcançar. Eles disseram que era confuso, desconfortável e simplesmente muito estranho para eles. Então eu mudei para um movimento direto assim e ficou mais fácil para eles. Então deixei do jeito que está agora. E, há poucos dias, conversando com você, eu fiz uma versão especial com a mecânica de estilingue para aqueles mesmos países mais pobres, onde você puxa para trás e solta, e o personagem voa na direção oposta.
e eu obtive exatamente os mesmos resultados de antes. Não vi nenhuma diferença. Se estamos falando sobre a mecânica principal, na verdade eu tenho muitas perguntas sobre ela. Parece-me que uma mecânica de plataforma comum com movimento para cima seria simplesmente melhor. Ela daria métricas melhores em qualquer caso, porque essa aqui tem muitos problemas, muita frustração para o jogador, como se simplesmente não fosse possível fazer um jogo envolvente com isso. Primeiro, você define um objetivo, por exemplo, chegar a 50, uma altura de 50. Então, o objetivo final do jogador é algo sobre o qual ele não tem nenhuma influência. É isso mesmo? A única coisa que ele pode fazer é esperar. Ou seja, já é uma frustração no objetivo e ainda pode ficar bloqueado. Então você quase chega naquele nível, e aí as peças caem, você fica bloqueado, e acaba parado ali em um espaço vazio, preso, e a única coisa que pode fazer é se reiniciar. É basicamente um simulador de suicídio. O primeiro jogo em que você precisa se matar regularmente. Simulation. A animação do Koch ali é muito boa. Sobre o tutorial, sabe? Ainda sinto que não há tantas opções assim, certo? O que está acontecendo? Países fracos têm dispositivos fracos. Talvez seja só que algo está travando para você, não é? Segundo, talvez seja só, bots. Tipo bots que clicam e deslizam. Bots em massa originários das Filipinas, Indonésia e Turquia. Bem, não. A própria mecânica também é difícil de controlar. Por um lado, há uma seta mostrando onde você vai pular, mas quando você aterrissa, também tem esse elemento de deslize e você não consegue fazer saltos precisos, então não dá para mostrar a sua habilidade. Então, além da sua habilidade, você também tem que estimar mais ou menos o quanto vai deslizar esse escorregão. É como se você nunca soubesse exatamente onde vai aterrissar. Além disso, o segundo salto é difícil de controlar. O salto é composto por duas partes, salto, segundo salto. Se você tem um pouco de tempo para mirar no primeiro salto e consegue fazê-lo com precisão, para o segundo salto, precisa confiar na habilidade, deslizar na direção certa e torcer para cair onde deseja. Mas ali você está acostumado a levar mais tempo para mirar. Por isso estou dizendo que talvez seja necessário desacelerar mais a câmera durante o segundo salto. Existem exemplos assim, perfeitamente normais em mecânicas de estilingue, e aqui gostaria de mencionar o bom e velho Sling Kong. Eles realmente têm mecânica baseada em níveis e modo infinito, então acho que isso deveria ser apenas 2 modos diferentes. Acho que seria muito bom, por exemplo, ter um modo assim como um dos 10 níveis. Tipo, algo muda, como se fosse para adicionar um pouco de variedade. Não sei, talvez um chefe derrube esses cubos e você tenha que passar por ele. Isso funciona ali. Além disso, houve um momento em que me deram o objetivo de chegar ao nível 50 e por volta da minha 5ª ou 6ª tentativa, eu realmente peguei o jeito de controlar esse olho e acabei pulando em uma plataforma voando pelo ar, que nem tinha pousado ainda. E dessa plataforma eu fiz um pulo duplo e cruzei aquela linha, então pra mim foi um momento eufórico. Eu honestamente esperava que agora, é isso, consegui. Que haveria fogos de artifício ou algo assim, tipo, eu sou incrível. Eu pensei, caramba, foi por isso que sofri. Mas não, o jogo continuou jogando mais plataformas. Naquele momento, eles poderiam simplesmente adicionar algumas partículas de todos os lados pra mostrar que você é incrível. Espera, esses níveis subindo, jogando um jogo, a barra de vida do chefe acaba, eles restauram matá-lo de novo. É a mesma coisa aqui. Se fosse um modo infinito seria uma coisa, mas se é... É infinito. Esse jogo é infinito. Mas você tem níveis, então você termina um nível, recebe uma tela de recompensa, começa o próximo e deveria haver outra tela de recompensa. Olha, você tem o primeiro nível. É um tutorial. Diz, seu objetivo é 50 metros. Quando você conseguir pular esses 50 metros, o nível atual termina de forma elegante e então te leva diretamente para a tela inicial principal, onde o tutorial completo continua cuidadosamente. Então você entra e o seu primeiro nível, que agora vai contar como o segundo, não é mais um tutorial. E a partir daí o jogo é infinito. Você joga até morrer, mas tem um marcador mostrando sua melhor altura e esse será o ponto mais alto que você conseguir alcançar. Olha, aqui... Então, o que acontece é que só porque o tutorial terminou em 50 metros, o jogador fica com a expectativa de que esse será um jogo baseado em fases. E é por isso que você espera que, ao atingir seu objetivo, haverá apenas uma próxima tela. Você espera ir para uma tela, coletar suas recompensas e passar para o próximo nível. É isso que está acontecendo, porque o tutorial terminou desse jeito. Parece que você acabou de terminar o primeiro nível, agora vem o segundo e depois haverá um terceiro. Eu realmente acho que terminar cada nível com uma morte inevitável, ou seja, você joga até perder no final, certamente não é a estratégia mais eficaz no design de jogos modernos. Então, no final de cada nível, você fica frustrado. É assim que qualquer Endless Runner funciona. Você morre ali e pronto. Esse é simplesmente o gênero. Se pegarmos um bem popular, o Subway, não tem outro jeito. É só que ele te engana visualmente. Ela não parece um Endless Runner. Não cria essa sensação. Aqui eu concordo com o Evgeny. Realmente não passa a impressão de um jogo Endless Runner. Dá para ver claramente o trabalho e a dedicação investidos nesse jogo. O produto tem um potencial verdadeiramente grande. Eu estou no canto inferior direito da tela e, infelizmente, não consigo sair desse buraco em que me encontro. Então, vamos lembrar dessa imagem e eu vou passar pelos meus pontos um por um. O primeiro e mais importante ponto que quero destacar é diminuir a dificuldade, porque o jogo está extremamente hardcore. Joguei muitas vezes e só consegui chegar a 140 metros. Isso é, pelo que entendi, só o começo. Eu nem comecei a entender ainda. Por que eu quero diminuir a dificuldade no início do jogo?
Porque, bem, o mais óbvio é que o jogo colocou o seu nível de entrada alto demais. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que existem muito menos jogadores hardcore no mundo do que, digamos, jogadores midcore, aqueles que estão dispostos a jogar algo que não vai fazer seus traseiros queimarem ou suas cadeiras pegarem fogo e por aí vai. Eu acredito que nesse caso, né, o jogo deveria ser um pouco mais tolerante com o jogador, pelo menos no começo, e dar a ele um momento para realmente aproveitar o jogo. Porque no momento o jogo imediatamente começa a se divertir te matando. Agora, para ser mais específico, né, o próximo ponto é tornar a construção das torres menos aleatória. Como você pode ver, essa aleatoriedade leva a situações como a da imagem. O jogo frequentemente constrói essas torres altas e se você cair delas, não há como sair. E para piorar, o jogo ainda coloca uma tampa em cima de você, então nem dá para tentar escapar. Talvez valha a pena otimizar de alguma forma a aleatoriedade dos blocos que caem e evitar situações como essa, que sinceramente só servem para frustrar os jogadores. Em seguida, o jogo atualmente cria poços de lava. Eu destaquei isso como um ponto separado, simplesmente porque eu mesmo já caí neles. O jogo frequentemente me prende em situações impossíveis de escapar, como me cobrir com uma tampa quando estou em um buraco. Bem, né, você também pode encarar isso como um elemento de design do jogo. Se isso é bom ou ruim, você pode julgar por si mesmo. Mas para mim, pessoalmente, acabar nessas armadilhas com frequência, especialmente no começo, foi desagradável. E novamente não há absolutamente nenhuma maneira de sair delas. Quando o jogo não te dá nenhuma resposta para as perguntas que ele mesmo faz, sinto que essa não é exatamente a filosofia certa. Por um lado, o jogo diz, mostre habilidade ou morra, mas por outro lado, parece ter sido projetado para que eu morra constantemente. Já foi mencionado aqui, acho que pelo Anton, que este é um jogo sobre a morte. Exatamente. E isso realmente cria esse tipo de sensação. Basicamente, todos os pontos que vou levantar aqui são sobre a mesma coisa. Eu morri vezes demais. É ótimo que o jogo te recompense pela minha habilidade, mas ao mesmo tempo, parece que o jogo está tirando sarro de você dizendo, é legal que você seja tão habilidoso agora, mas mesmo assim vá lá e morra. Eu tenho uma pergunta pra você. Como o jogo me recompensa por coletar frutas? Eu não senti nenhum benefício com isso, exceto pelo elemento puramente arcade de simplesmente coletar algo. Então, por que estou coletando elas? Tem essa coisa, como eu mencionei no começo, a ideia aqui era na verdade mais profunda, mas está um pouco inacabada. Então as frutas, quando você perde todas as suas vidas, são convertidas em moedas. E com as moedas, você pode comprar aqueles mesmos raios, ou seja, energia ou vida, você pode ir à loja comprá-los. Isso parece meio confuso, na verdade. Depois de jogar esse jogo por cerca de meia hora, eu ainda não entendi. Bem, quero dizer, eu realmente não tentei descobrir especificamente, fuçando nos menus para ver o que as frutas me dão. Sinto que não deveria fazer isso. O jogo deveria me explicar isso em uma linguagem clara. Em outras palavras, enquanto jogo, devo entender claramente por que faço tudo isso. Agora, aqui vai outro pequeno ponto técnico. Por que às vezes, ocasionalmente, eu consigo 3 pulos? Não estou dizendo que isso é algo ruim. É só que eu não entendi o que me dá o terceiro pulo, às vezes. O jogo, na verdade, te dá uma pequena vantagem, um leve benefício. Você não tem simplesmente 2 pulos genéricos. Em vez disso, você recebe especificamente 2 pulos distintos que são direcionados exclusivamente para cima, permitindo o progresso vertical. Você sempre pode pular para o lado ou para baixo. Bem, veja, isso é bom. Eu não sei se é bom ou ruim que isso seja escondido, que seja uma mecânica implícita. Isso é uma coisa boa. Talvez seja algo que será descoberto por aqueles jogadores que realmente ficam viciados no jogo e eventualmente percebem você pode pular para o lado de graça. Porque, bem, como mecânica, isso é realmente bom. Então, eu não tive nenhuma irritação particular com isso, claro. Tudo o que eu realmente senti foi, uma surpresa profunda e uma imensa alegria por não ter morrido de fato. E o jogo ainda me deu mais um pulo e de alguma forma consegui me salvar. Ao mesmo tempo, eu fiz aquele salto puramente por reflexo, porque já tinha pulado 2 vezes e não deveria ter tentado de novo. Em resumo, eu realmente não sei como comentar sobre esse momento, esse terceiro salto escondido, por exemplo. Bem, ou melhor, está claro que não é um terceiro salto escondido, mas que os saltos laterais são livres, mas de qualquer forma é um momento confuso. Quando é que vão aparecer algumas mecânicas adicionais? Mas eu já joguei o jogo mais de 30 vezes e cheguei a 140 metros. Eu percebo que isso não é muito, porque acho que esse era só o terceiro marco ou algo assim. A única coisa que apareceu muito rápido foram aquelas coisas espinhosas que caem, que aliás descobri que você pode realmente quebrar pulando em cima delas. Isso também foi uma descoberta agradável pra mim. E, eu acho que foi bem equilibrado, né? O fato de existir essa mecânica e não ser mencionada explicitamente, mas eu poder descobrir sozinho durante o jogo, isso foi legal. Mas durante a minha jogatina, comecei a sentir que estava apenas fazendo a mesma coisa repetidamente e fiquei me perguntando, quando algo novo vai aparecer?